Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo de Autoridade, esse podcast onde a gente conversa com aqueles que têm a caneta na mão e tomam decisões importantes que impactam as nossas vidas. E hoje eu tenho a missão aqui, eu chamei meu pai, que é uma pessoa que eu sei que tem autoridade, tem muita experiência em política, porque o nosso entrevistado hoje aqui é de peso. Nós estamos aqui com o presidente do Partido Liberal, PL, em Mato Grosso, Ananias Filho. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Felipe. Obrigado, Toninho. E obrigado ao Papo de Autoridade por nos convidarmos. Obrigado. E aí, pai, tudo bem? Bem, filho. Seja bem-vindo ao Papo de Autoridade. E vamos... Obrigado. Para mim é uma alegria muito particular falar com o Ananias aqui, que é um amigo de muitos anos, né? Muitos anos. Sou amigo da família, fui amigo do pai, sou amigo do irmão, do Gilmar. Gilmar era meu poso lá em Rondonópolis, quando nós fazíamos o curso de Direito lá no Cesur. No Cesur. Dormi muito na casa do Gilmar lá em Rondonópolis. E o pai do Ananias foi vereador por 20 anos. 20 anos em Rondonópolis, matreiro. Pensa num cara astuto, matreiro, simples, humilde, de um coração que não cabia dentro dele. Como eu era oposição lá não quero só fazer essa introdução, como eu era oposição lá na Câmara de Primavera, não tinha nada, boca seca, né? Não tinha potinha de combustível, não tinha nada, tinha uma passagem, nada. E eu ligava para o meu amigo Ananias, em Rondonópolis. Só Ananias, eu estou precisando do senhor. Eu estou com um eleitor aqui, preciso ir para São Paulo, fazer um tratamento lá. E 2 passagens de avião, de ônibus. Pode vir buscar aqui, meu filho. Aí eu ia lá em Rondônia buscar gasolina, às vezes precisava viajar. E um cara que nunca vou tirar da minha memória. É um prazer te receber aqui. Você que está mexendo nesse tabuleiro político aí no estado de Mato Grosso, e por que não dizer no Brasil, né? Já que preside o maior partido do Brasil, de maior número de parlamentares na Câmara dos Deputados, acho que é isso, né? E partido do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Primeiramente, eu queria perguntar para você, quem é Ananias Martins? O que pretende Ananias Martins? Olha, eu primeiramente agradecer as palavras que você falou aí do meu pai, que a gente fica emocionado porque morre-se o homem e fica a memória, entendeu? A história. Então, morre-se o homem e fica a fama. E a fama boa do meu pai nos orgulha até hoje, eu sei que de toda a família. Um homem de mão limpas, né? Graças a Deus. E dizer que o que pretende Ananias Filho? Primeiro, eu herdei do meu pai a lealdade e a determinação. A lealdade ao Partido Liberal, ela é uma lealdade a maior que existe no estado de Mato Grosso. Eu sou da época que entrei no PL, nunca saí, nunca fiz curva em outro partido, fiquei no PL esse tempo todo, nos tempos que eles estavam na alta, no tempo que ele estava na baixa, no tempo que ele estava no meio. Fui derrotado em várias discussões dentro do PL, mas nunca me curvei à vontade de sair, de deixar, porque meus argumentos ou minhas ideias foram vencidas. E isso me fortaleceu muito dentro do PL. Hoje eu tenho a admiração e o respeito na Nacional justamente por isso. Postura, né? Postura partidária e a postura de fidelidade ao Partido Liberal. Nessa terça-feira eu tive a honra de ser recebido na reunião do PL e o presidente Valdemar, com todos os presidentes presentes, ele falou assim: do Mato Grosso está aqui Ananias Filho, homem que realmente faz história do PL e faz uma gestão de direcionamento das mais brilhantes do país. Por isso que eu falei do Brasil. Então, e a gente foi muito taxativo, nós fomos muito eloquentes na defesa e nas decisões tomadas na última terça-feira. Flávio Bolsonaro, inclusive, gravou conosco e falando da importância do estado de Mato Grosso. Então, nosso trabalho é esse, Toninho.
e Felipe, fazermos com que o PL continue a crescer e que represente a verdadeira direita do Brasil. Nós vamos ser liberais na economia e conservadores no costume. Essa é a decisão que está tomada e não vamos afastar disso. Teve a decisão já dos partidos que nós não podemos nem chegar próximos. Eu não tive problema nenhum, não tenho problema nenhum, porque já estou longe deles há muitos anos. E nós tivemos a convicção de que o partido fez certo de ter candidaturas e nós vamos fazer as decisões passarem novamente pelo Partido Liberal nessa próxima eleição da presidência da República do Estado de Mato Grosso. Você ocupa hoje duas funções importantes e distintas, exerce um papel político como presidente do PL, como eu já falei, e a Secretaria-Geral, Secretaria de Governo da atual administração do prefeito Abílio. Como é que é conciliar essas duas condições aí? Fazer um mexão aqui. Antigamente tinha um banco que chamava Banco 30 Horas. Às vezes a gente tem que ter agora 30 horas para trabalhar. Não tem confronto de interesse, até porque o prefeito Abílio foi muito tranquilo quando ele fez a minha escolha. Eu falei para ele, ele sabia da minha condição de presidente, ele falou, não vai atrapalhar. Eu tenho certeza que você dá conta de desempenhar. Então eu concilio assim, eu saio cedo de casa, passo no partido, vejo a parte administrativa, vejo todos os pedidos políticos que lá se encontram, despacho até às 9h30, 10 horas, vou para a prefeitura, fico até às 18, 19 horas, volto para o partido e às vezes eu marco reunião no partido na hora do almoço e nos finais de semana. Sexta tarde, sexta noite, sábado, domingo, eu estou nos municípios viajando para um município ou outro, então estou conciliando bem a agenda até hoje. Lógico que ano que vem também a eleição não vai ter problema, porque não é uma eleição municipal, a eleição será estadual e as decisões de eleição estadual, ela se dá na capital. Então, vou estar presente em todas as reuniões, vamos estar... e se chegar o momento que tiver o confronto, claramente irei ficar no partido e afastar da secretaria em um certo momento. Ô Ananias, como é que você enxerga hoje esse momento de polarização que parece que está reacendendo, né? Está ficando cada vez mais forte a polarização. Muita gente achava que ia dar uma amenizada nesse ambiente tão polarizado, né, de esquerda e direita. Como que você vê as próximas eleições em relação a isso? Felipe, lê do engano quem achar que vai haver uma diminuição e que o Centrão vai continuar pegando a bola e decidindo o rumo que o eleitor vai. Uhum. A questão de esquerda e direita no Brasil, a partir de agora, não é mais questão de uma pessoa. É questão de pensamento. E a população entendeu que há um pensamento de direita e um pensamento de esquerda. O pensamento de esquerda sempre foi mais combativo, mais organizado. Mas com o advento de Jair Messias Bolsonaro em 2018, ficou claramente perceptível que ele não tinha vergonha de dizer que era de direita. Tanto é que a figura Centrão surgiu na Constituição de 88, porque as pessoas que tinham um pensamento conservador, aqueles políticos idealistas que tinham um pensamento conservador, liderado por Ricardo Fiuza naquela época, que era um dos líderes do Centrão, eles não tiveram coragem de falar, nós somos de direita e estamos aqui para combater o avanço da esquerda dentro da Constituição, da formação da Constituição de 88. E se criou o bloco chamado Centrão. Centrão era uma situação, na verdade, pejorativa. Sim. Que passou a exercer cargo de querer a boquinha do governo, tanto de esquerda como de direita, e Jair Messias Bolsonaro chegou e falou, não, eu não tenho vergonha, eu sou de direita, pronto, e nós temos que ter o pensamento de direita. As pautas conservadoras têm que ser entradas na discussão do dia a dia, nós temos que debater aborto, debater minoridade, debatermos os casamentos homoafetivos que ele iria discutir, que eu não tenho nenhuma
preocupação com isso. Eu acho que tem que ter o respeito e todos têm que respeitar os posicionamentos e também a orientação de cada um, mas nós temos que ter um foco da família. E isso não vamos abrir mão. A UPL não abre mão de buscar que a família seja realmente o motivo maior da gente lidar, mesmo que seja com a pauta liberal da livre iniciativa, do empreendedorismo, ela não se confunde, são pautas distintas na hora do conservador. Então, essa polarização vai acontecer, Felipe. Você pode ter certeza. Ela não vai acabar, ela vai aumentar cada vez mais. E não é Lula e não é Jair Bolsonaro. É um pensamento. É um pensamento. E é o pensamento correto. Ou você está de um lado defendendo os ideais, aí lógico que tem alguém, um grupo que destoa daquele pensamento de esquerda e vai para a extrema esquerda, e tem os da direita, que também tem um grupo que afasta do pensamento, não afasta do pensamento de direita, mas ele avança mais ainda e quer que o pensamento dele seja de extrema e não pode se afastar nem um milímetro daquele pensamento, que aí é o extremista de direita, extremista de esquerda. Mas e esses fazem um barulho enorme, né? É todo mundo querendo espaço, né? Agora, no Brasil vai ficar polarizado. Direita é o PL, esquerda é o PT. Isso você pode ter certeza. E quem está muito preocupado neste momento é quem é dúbio e quem fica jogando em duas canoas. E eu falo para você, todo mundo que vir disputar a eleição em 2026 não tiver um posicionamento claro de ideologia de direita ou de esquerda, querendo achar que vai agradar um lado ou outro, ele vai ser largado pela esquerda e vai ser largado pela direita. E aqui em Mato Grosso nós temos exemplo disso, que alguém está querendo ficar com o pé em duas canoas. Às vezes combate nós, às vezes combate a esquerda. E esse pensamento desse cidadão, você pode ter certeza, na hora que ele cair na discussão eleitoral, vai ser defenestrado pelo eleitor. Eu vi algumas pesquisas nesse sentido, tem os nem, né? Que não são nem Bolsonaro, nem Lula, nem esquerda, nem direita, porque já estão de saco cheio, assim, de um modo... Os isentões, né? É os isentões. Mas de um modo, assim, bem banal dizer, eles estão de saco cheio da briga em si, entendeu? Da discussão, e acha que isso não vai levar a nada, e é um bloco que está ficando grande. Mas esses aí tem que ir para o convento. Porque eu vi uma pesquisa que fala que cerca de 30% de direita, cerca de 30% de direita, esquerda e direita, 30%, e que já teria aí uns 40% no meio, né? Que já estariam meio que isentos dessa discussão, não estariam mais ligando muito para isso. Não existe isso. Não existe isso. O Felipe, você é político, também é uma pessoa que sabe o que é política. Você tem na sua casa a convivência política há muitos anos, desde quando nasceu, e você já participou também como mandatário, e você pode ter certeza, não existe a terceira via. Não existe. Esse negócio de vai ter a terceira via. Você me diz uma situação que essa tal de terceira via foi sobrevivente. Nunca foi. É uma ilusão. É uma discussão que não existe. Vai vir a terceira via. Não. Sempre foi o lado situação e oposição. Situação e oposição. Em 2018, com o advento de Jair Messias Bolsonaro, é que teve direita e esquerda. E hoje, quem está no poder é a situação. É a esquerda. Quem está na oposição é a direita no poder central. E isso é normal e vai continuar assim. Não vai existir mais, o centro aqui vai determinar. O centro está com medo de levar uma peia tão grande da esquerda e da direita, porque vai esmagar, vão ser esmagados. O PL vai continuar sendo a maior bancada na Câmara Federal e tem tudo para ser a primeira bancada na Câmara, no Senado Federal, e a segunda bancada vai ficar entre o PT. Eu falo isso para vocês porque é o seguinte, é posicionamento, não adianta. Político tem que se posicionar. Quem é desde o tempo da Bíblia, ou sejas quente ou sejas frio, porque se morno for, eu te regurgitarei. E isso é claro que está acontecendo no dia de hoje. Norias, o PL tinha e tem
dois nomes de extrema competitividade no cenário nacional para 2026. E aí, no meio disso tudo, surge Flávio Bolsonaro. Em 4 dias, já temos pesquisas aí que apontaram o nome dele já junto com o de Lula, né, do presidente Lula. Em empate técnico, pouquinho abaixo. Essa candidatura é para valer? É o que eu mais ouvi, Toninho, nesses últimos tempos. Desde de sábado, eu estou ouvindo. Essa candidatura é para valer? E eu não me posicionando porque eu tenho que ouvir a orientação. Quando foi terça-feira, nós tivemos uma reunião, primeiramente todos os presidentes, depois nós tivemos uma reunião com a presença do Flávio Bolsonaro, e foi muito claro. Não tem recuo, não tem negociação, não tem adversário, não temos medo de nada, vamos enfrentar. Porque se o partido fez o dever de casa em 2024, nós estamos aptos para colocar para a população o 2026. E isso não tem recuo, é para valer. A resposta para você e para todos os seus, para nossos ouvintes que estão nos acompanhando, é para valer. E causou uma crise interna na família? O pessoal fala de briga com a Michelle, que a Michelle saiu agora um pouco do holofote, se licenciou do partido. Não, a Michelle tá de atestado mesmo. Uhum. Eu estive com o chefe de gabinete dela, ela esteve com... Ela tinha alguma pretensão ou não? Não, ela ainda tem pretensão. Nós achamos que ela é um baita de um quadro para compor, a chapa de senador. Ela está bem na pesquisa lá em Brasília. No distrito, né? Ela Federal. É a primeira colocada no Distrito Federal. Uhum. Então nós estamos muito tranquilos. A Michelle é a estrela do PL. Trouxe demais as mulheres do empreendedorismo e para falar de política dentro do PL, faz um trabalho excepcional. Então nossa jaqueta 10. Então nós não temos, né, jaqueta 22. Hoje é de Michelle Bolsonaro. A Michelle esteve presente na reunião dos parlamentares, deputado federal, deputados senadores, na terça-feira à tarde lá em Brasília. Nós estivemos lá e foi muito ovacionada. Então ela mostrou que está unida, que está muito decidida e vai acompanhar o partido. O partido deu estrutura para ela percorrer o Brasil, dará e continuará dando, e essa ascensão dela não vai parar. Vamos falar de município de Cuiabá. Como é que está sendo para você conciliar interesses, né? Porque a política é a arte de conversar, de conciliar interesses. A sua secretaria é um órgão de articulação do governo, com Câmara, com os setores organizados da sociedade, né, com as instituições. E como é que é conviver hoje com as críticas? Porque nós temos visto aí críticas fortíssimas ao prefeito Abílio, né? Vereadores. Agora, há alguns dias, nós vimos uma crítica muito contundente da vereadora Maísa. Eu entendo que ela se excedeu. Como é que se concilia esse dia a dia com a Câmara Municipal? Eu tenho um relacionamento com a Câmara Municipal muito bom. E tanto é que eu tenho um diálogo franco com todos eles. Lógico que a oposição está reduzida a 4 nomes agora nesse momento. Não tem mais do que 4 nomes de oposição. Tem o Dídimo, que faz uma oposição bem contundente. Tem o Jefferson, que é outro opositor. Tem a Maísa Leão e o Chico, que se colocou na posição de oposição ao prefeito Abílio. O Daniel não é uma oposição? Daniel não é oposição. O Daniel teve uma reunião comigo nos últimos dias, nós reunimos, passou o que ele desejava de pensamento para dentro da conversa comigo, do diálogo. Eu respeitei e ele falou assim: eu quero participar com ideias. Eu quero que você, toda vez que tiver uma discussão política que seja maior do que até mesmo as discussões
dos projetos da Câmara, eu quero estar presente e eu quero ser ouvido. Fazendo isso, eu não vou em nenhum momento ser oposição à gestão, mas me coloco como independente. Podemos fazer esse trato? Falei, mas o diálogo está pronto, franco. Quando foi mais ou menos uma meia-noite, liguei para ele, conversei com o prefeito Abílio, mostrei para o prefeito Abílio. Ele falou assim, eu quero discutir planta genérica de valores, quero discutir atentamente essa nova alíquota do IPTU, quero discutir as criações de estrutura. Eu falei assim, perfeito, Daniel. Perfeito. Que é um vereador que tem um peso muito forte nas palavras, né? E você pode muito articulado, né? E você pode ver que essa semana que passou todinha, ele honrou a palavra dele, não teve um discurso a que não seja de engrandecimento e riqueza de argumentos, que é normal e é preciso fazer isso. A crítica que ele faz é muito... É sempre... Mas agora ele está fazendo crítica e, inclusive, não fazendo crítica, ele está buscando colaborar com a discussão, que eu acho que isso é de fundamental para ele e para o crescimento dele. E eu mostrei para ele, falei, não adianta ir radicalizar a crítica. Como a Maísa. A vereadora Maísa, nós não fomos discutir, rebater ela, porque ela, na situação que ela estava, ela faltou, ela saiu um pouco da discussão técnica e da discussão política para o pessoal. O prefeito Abílio não irá discutir. O prefeito Abílio não cairá nessas armadilhas de ir para o enfrentamento de cunho pessoal. Agora, de ideias, todas as vezes que quiserem chamar ele para o confronto, ser belicoso com ele também tem a guerra do lado dele, que ele não deixa de... Ele não vai correr de uma guerra, então ele está preparado. Agora, se for discutir no campo pessoal, ele não vai colocar a família em discussão, ele não vai colocar a pessoa, ele não vai citar questão de pessoalidade. Agora, política pode discutir e criticar, e ele aceita crítica, as críticas ele revê. O Abílio está me surpreendendo muito, que eu achava que o Abílio era uma pessoa que iria fazer tal qual ele estava só olhando só um lado. Não, ele olha tudo. Ele reuniu com o Sintep mais de 3 vezes nas últimas semanas. Então, um avanço muito grande, e ele fala, não adianta vocês quererem mudar meu pensamento ideológico. Agora, se vocês quiserem colaborar com a gestão, avançar, né? Nós vamos avançar. E está avançando muitas coisas que ele está fazendo. Nós temos um secretário de Educação que tem uma linha muito clara de atuação e não deixa que a discussão ideológica impregne a discussão pedagógica. A Mauri é um quadro... É um quadro excepcional. Então, isso ajudou muito a construção nossa e nós estamos tranquilos. Então, o Abílio está fazendo. Agora, receber críticas? Vai receber e o Abílio está preparado. Agora, quando for de ordem pessoal, ele vai se calar. Vamos lá para o cenário nacional novamente. O Bolsonaro eu considero uma espécie, uma entidade, né? O Bolsonaro. Né? Bolsonaro é o maior líder político da história recente do Brasil. Não se tem na história um líder político que conseguiu arregimentar tantas forças, tanta gente em torno dele e despertar na sociedade, de modo geral, o sentimento de patriotismo, né? De amor à pátria, de impor respeito, né? Impor respeito. Ele preso... Eu não acreditava que o Bolsonaro seria preso, né? Ele preso, ele continua verbalizando isso, expressando esse poder essa capacidade de verbalização do que ele quer e do que ele quer para o Brasil e para o grupo dele. O exemplo, e é ouvido? E é ouvido, não, é atendido. Exemplo é a candidatura Flávio Bolsonaro. Aí está muito claro e evidente que quem determina a política da direita ainda é Bolsonaro. E por que ele escolheu o Flávio? Ele escolheu o Flávio porque é muito fácil fazer o confronto de quem sabe, de quem conhece, de quem tem... Muitos que quiseram ser Bolsonaro. E o Flávio não precisa fazer força. O Flávio precisa simplesmente colocar em prática os ensinamentos do pai dele, Jair Messias Bolsonaro.
Por isso que ele falou, ó, não adianta eu querer transferir esse pensamento para A, B ou C. Vai você, Flávio. Assuma a candidatura. Vá lá. Tome responsabilidade. É você. E o Flávio saiu de lá, foi lá no partido, comunicou e o partido deu a devida atenção para ele e ele hoje é o candidato do PL. Então, isso mostra que as ideias de Jair Bolsonaro, como líder que você falou, que nasceu e cresceu dentro de um pensamento, o pensamento não vai ficar preso. E nós vimos acontecer agora a votação na Câmara, né? Da PEC da dosimetria das penas, né? E já está no Senado. Qual a projeção disso no Senado? Como é que isso está acontecendo lá no Senado? Primeiro, nós não éramos a favor da dosimetria. Ou nós éramos a favor da anistia, ou nós não queríamos nada. Foi uma colocação imposta pelo Hugo Mota. Então, eu vou citar o seguinte. Hugo Mota, presidente da Câmara Federal, é um covarde. Porque ele tinha um compromisso de colocar anistia. Nós do PL, nós não queríamos que Hugo Mota votasse a favor ou... E colocar em votação. Colocar em votação. Era o único pensamento do PL. Coloque em votação, em discussão e na sequência votação. Então nós não pedimos arrego ou pinico para Hugo Mota, nem para Davi Alcolumbre. Eles, quando precisaram do apoio do PL para que não lançasse candidatura contra eles se comprometeram em colocar em discussão e votação. E os dois foram frouxos, covarde, e não colocaram em votação a anistia, o projeto de anistia. Se ganharem na votação, normal, faz parte do processo democrático. Quantas e quantas vezes, Toninho, você, vereador, perdeu discussão em plenário? Muitas. Muitas vezes. A gente não leva tudo, mas o parlamento não é um parlamento com um mandato representativo. Cada um está representando um quião da sociedade. Tem gente da direita, da esquerda, tem gente do comércio, tem gente da indústria, tem gente do evangélico, tem gente do católico, tem tudo. É uma pluralidade de pensamentos que quem tiver os melhores argumentos vão ser vencedores. E isso eles tiraram do processo. Eles se submeteram à vontade do poder central. Eu não tenho nenhuma dificuldade de falar isso. Hugo Mota deu um discurso de posse dos mais brilhantes que eu já vi de presidentes da Câmara Federal. Mas a atuação dele é lastimável. E ele é uma verdadeira... um verdadeiro romance de Nelson Gonçalves. De Nelson Rodrigues. E ele declarou, logo depois de tomar posse, que não considerava os atos de 8 de janeiro como golpe militar. Golpe de Estado. Então, Nelson Rodrigues falava que as traições de manhã não era vista pelos seus maridos, porque eles se preocupavam com as traições no período da tarde e período da noite. E o Hugo Mota, todo dia de manhã, ele dá uma traição ao povo que elegeu ele como presidente da Câmara. Ou às vezes ele trai o poder central, ou às vezes ele trai o PL, ou os partidos de direita. Então ele é a verdadeira crônica de Nelson. E aí o que restou a discutir foi a dosimetria. Foi isso, então. Foi um paliativo, querendo dar um... E no Senado parece que tem uma possibilidade de incluir a anistia de novo, para depois voltar para o... Estão buscando isso. Essa é buscar isso, porque ninguém sabia da pauta naquele dia. A pauta foi 2 horas da manhã, né? A pauta foi colocada de surpresa. Então, eu sou crítico de Hugo Mota, porque eu fui presidente de um poder legislativo e eu sei o tanto que é importante o papel do presidente de um poder. Entendeu? A diferença entre uma Câmara Municipal de Rondonópolis e uma Câmara dos Deputados Federais é só o tamanho. Não tem diferença de relacionamento.
Quando você assume uma presidência de um poder, que você vai dirigir um colegiado, você não vai buscar a unicidade de pensamento. Você vai buscar a colocação das pautas para que elas sejam discutidas. E não adianta impor, porque colegiado tem pluralidade. Se é pluralidade, você tem que ser o mediador, porque quem vai fazer a votação são todos os parlamentares. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Eu vi hoje cedo uma fala do presidente nacional do PL, né, Valdemar, falando sobre que ele falou claramente que vai apoiar o Ciro no Ceará. E eu percebi um pragmatismo grande da parte dele, de falar assim, não, pô, você vê como é que é a política, vamos ter que apoiar, entendeu? Não me criticou, tenho 3 processos contra ele, tarará, mas liguei lá meu advogado, falei para tirar tudo lá, porque você vê, nós temos que derrotar o PT lá no Ceará e vamos apoiar o Ciro Gomes. Então, cara, contrasta um pouquinho com o que a gente conhece do PL, esse certo pragmatismo que eu vi hoje do Valdemar, que a gente sabe que é um político, né, testado. O adversário nosso, quem é? É o PT. É o PT. Uhum. O adversário nosso, quem é? É a esquerda. Uhum. Então, lá não adianta... Mas o Ciro também não é de esquerda? Mas entre o ruim e o péssimo, nós vamos ficar com o ruim. Certo? Uhum. Porque é pragmatismo mesmo. Porque se nós avançarmos e conseguirmos uma cadeira de senador nessa aliança, nós não tínhamos nada. Uhum. Nós já dividimos 1/3 da representatividade do Estado se nós conseguirmos um senador buscando essa aliança. Então, nós que não tínhamos nada, nós já vamos ficar com o capital no Estado. Não, eu inclusive acho louvável o pragmatismo dele nesse sentido. Eu acho zero problema. Nós não vamos ter vergonha de fazer aliança para derrotar o PT. O nosso adversário chama PT. Chama a esquerda, chama o PT. E nós vamos fazer. Porque lá nós não damos conta de emplacar um candidato viável para contrapor a força do PT, a força do que está no poder central. Eu vejo, você fala do PT, né? Eu sou do marketing também. Hoje trabalho com marketing eleitoral, faço campanhas, inclusive vamos estar em 2026 aí em algumas campanhas. Mas olhando do ponto de vista do marketing, o Lula é uma marca muito forte. Maior do que o PT. A gente fala branding, né? O Lula tem um branding que é muito consolidado. É como se você analisar, por exemplo, você pegar uma marca Coca-Cola, Omo, marcas grandes, né? O Lula é uma marca como essa, né? Porque o Lula está no imaginário popular, ele está no pensamento das pessoas. Todo mundo acho que de 10 anos hoje a 70, 80 anos conhece o Lula. É uma marca muito consolidada. O produto vira marca. O produto vira marca, exatamente. Para nós que somos marqueteiros, o produto vira marca. O candidato é um produto. Então, analisando dessa forma, o Lula é uma marca muito, muito consolidada. E quem você acha hoje que no PL ou no Brasil pode vir a se consolidar como uma marca como essa, que anda em todos os cenários? Fora o pensamento de Jair Bolsonaro, hoje não tem uma marca da direita que poderia ser agregada ao Tarcísio. O Tarcísio poderia vir a ser essa marca que seria da direita. Hoje não tem. O Tarcísio, por que vocês não pensaram numa aliança com o Tarcísio nesse momento? Que, ao meu ver, parecia ser um nome mais pronto já do que o do Flávio. Mas nós temos uma situação. Nós temos um pensamento de Jair Bolsonaro. É simples. Jair Bolsonaro, quem era Tarcísio há 3 anos atrás? E quem escolheu para ir lá? Pensamento Tarcísio. E o Tarcísio reconhece isso. Que a gente pode falar qualquer coisa do Tarcísio, mas uma coisa que ele não tem é a ingratidão. Não, o Tarcísio é muito leal. Que muitos... Toda vez ele fala, né, da lealdade dele ao Bolsonaro. Muitos deixaram essa lealdade quando sentiram o cheiro do poder maior, achando que se tornaria maior do que Jair Bolsonaro. E deram com o Bolsonaro. Então, o Tarcísio tem essa marca da lealdade e ele já falou, foi escolhido Flávio? Sou Flávio e vou ser. Então, se o Flávio conseguir ter essa ascensão, pode ser o nosso líder, sem dúvida nenhuma.
Mas o pensamento do Jair Bolsonaro é que vai nortear toda a eleição e toda a campanha. E é lógico também, desculpa, pai, só para finalizar, e é lógico também que é mais do que natural, né, que o Jair Bolsonaro, que conquistou esse legado, que conquistou esse espaço, simplesmente não vai entregar, né, de mão beijada para alguém que não representa o que ele pensa, né, exatamente. Então, assim, segurou a posição dele, né, segurou a posição dele. E foi isso, ô Toninho, Felipe, o que aconteceu foi isso. Por que eles preferiram escolher um da família, um filho dele? Porque, eu construí tudo isso. Ninguém legado, né? Ninguém acreditava. Ninguém acreditava mais em patriotismo. Ele foi lá, pegou a bandeira do Brasil na mão, no chão, empunhou na sua mão e levantou. Ninguém tinha coragem de levantar, não tinha orgulho. Do ponto de vista estratégico, sem sombra de dúvida, o Bolsonaro está mais do que certo. Mais do que certo. Mais do que certo. Porque se ele entrega o legado dele agora para alguém que não representa exatamente o que ele pensa. Se ele escolhe qualquer um outro daqui 3 anos, Jair Messias Bolsonaro não existiria. O que o Bolsonaro fez que, na sua visão, não deveria ter feito? Primeiro, eu creio que ele poderia até não aceitar a vacina, mas não poderia negar a vacina. Então, isso eu creio que atrapalhou um pouco. Ele teve falas desastrosas, né? Desastrosas. Mas ele não preocupa com isso. Mas ele comprou, né? Ele comprou a vacina. Ele falou, não, vou comprar. Mas eu não acredito. Entendeu? Então, ficava dúvida na população se ele realmente queria ou não salvar. Então, e a população... Eles trabalharam muito a pandemia, né? E a população e a Rede Globo e através de alguns outros mecanismos fizeram uma narrativa contrária, falando que ele se criava uma pessoa contra a vida. E não era isso. Porque Jair Messias Bolsonaro no governo, ele fez a maior distribuição de recursos públicos para as prefeituras. Todas as prefeituras do Brasil achavam que iriam quebrar com a pandemia. Jair Messias Bolsonaro atravessou a pandemia incólume, né? Em qualquer país você pode pegar os... Não, teve prefeituras que tiveram mais recursos ainda do que tinham antes. Mas a conta é simples. Eu trabalhava no Senado e eu trabalhava com orçamento. E aí os prefeitos que iam lá, todo mundo chorando e lamentando. Eu falei, prefeitos, vamos fazer uma conta aqui simples. Com essa distribuição que o presidente Jair Bolsonaro está fazendo, descentralização de recursos para vocês, e continuando os recursos obrigatórios constitucionais todos sendo enviados ainda, vocês vão ter um superávit muito maior, inclusive dando liberdade para vocês usarem esses recursos até mesmo para pagamento de folhas. Exatamente. Então, olha bem, para custear, não só folha, mas para custear toda a estrutura da prefeitura. Aí vamos fazer uma conta de padeira aqui, de padaria. Não tinha expediente. Nossa, verdade. Não tinha custo de energia elétrica. Não tinha transporte escolar. Não tinha gasto com cafezinho. Não tinha gasto com o transporte de alimento, transporte de estrutura das secretarias. O dinheiro continuou vindo. E o dinheiro continuou vindo a maior ainda. Então, quem tinha... Todos os prefeitos que passaram praticamente foram reeleitos em 2020. Todos os prefeitos que estavam no poder foram eleitos. Porque tinha caixa, tinha dinheiro, tinha tranquilidade. E passaram a fazer investimentos. Então, o presidente Jair Bolsonaro aumentou de 150 para 600 o cartão verde e amarelo. Que era o tal Bolsa Família, passou o cartão verde e amarelo de 150 para 600. Se a mulher fosse mãe solteira ou mãe solo, ela recebia 1.200. Dobrou a distribuição triplicou a distribuição de renda. E aí você vê, Ananias... E isso não foi otimizado na campanha, que essa aí foi a grande falha. A grande falha do presidente Jair Bolsonaro. Eu acredito que teve essa falha de comunicação, né, de traduzir tudo isso da melhor forma para a população, mas também, cara, ao mesmo tempo, eu fiquei chateado com o Bolsonaro. Eu votei em Bolsonaro, eu pedi voto, eu incomodei gente para votar no Bolsonaro. E me irritava a postura dele em alguns momentos, porque eu falava, cara,
esse cara está criando mais problema do que precisava criar. Não precisava discutir tanto essas bobeiras, não precisava radicalizar tanto em alguns pontos publicamente. Você tem o que você acredita, ok. Porque daí eu sei como é que funciona o universo político, fui vereador, como você sabe. Cresci ouvindo política, estou no meio político, né? Gosto muito de política. Então a gente sabe como é que funciona o meio político. A Abílio está sofrendo muito também, porque também tem posições muito radicais que ele gosta de externar, de falar, de verbalizar, coisas que até não precisa, e aí ele traz o problema para ele. Então eu fiquei chateado desse momento, e como em alguns momentos eu vi o Abílio, por exemplo, pegar o celular e fazer um vídeo para anunciar uma entrega. Estamos aí, estamos enviando tanto, não sei o que, tarará, não lembro qual era o negócio agora. E para vocês antes aí, que ficam falando mal, vocês estão vendo, não sei o que, não sei o que. Então, sabe, cara, poxa, faz o anúncio, entrega, dá os parabéns, para de criar problema, cara, porque você viu o que aconteceu para mim, boa parte do que Bolsonaro está vivendo hoje, infelizmente foi por falta de habilidade política, falta de traquejo político, não de negociar, mas sim de, poxa, não precisa falar, não precisa ficar cutucando, não precisa brigar, não precisa verbalizar tudo que vem à mente. E isso no marketing político, geralmente todo mundo que tem esse posicionamento e principalmente um grande engajamento de rede, o próprio marqueteiro dele é ele próprio, né? É ele próprio, a gente sabe que o Abílio é o mesmo caso. E é difícil convencê-los ao contrário. Então o presidente Jair Bolsonaro sofreu disso. Deu a maior distribuição de renda para as pessoas, saiu de 150 para 1.200 em certos casos, fez a maior lucratividade de todos os tempos das empresas públicas, fez diminuição do déficit público, fez tudo. Isso com a pandemia. Isso com a pandemia. Pandemia é uma guerra, né? Pandemia é uma guerra, é verdade. E o que aconteceu? Não colheu tantos frutos porque a narrativa da esquerda era em cima da pessoa dele. Você vê aquela fala que ele foi infeliz por ter feito, não pelo que ele falou, porque eu lembro muito bem do contexto em que ele simulou a falta a dificuldade de respiração. Eu sabia o que ele estava falando e eu dei, tipo assim, né? Porque a orientação era que a pessoa, ao passar por aquela situação, ele tinha que procurar atendimento. E ele estava falando o contrário. Poxa, se tem alguma coisa para tomar antes, para não chegar nesse ponto, toma antes. Eu sabia. E qual que é aí a turma pegou aquilo e falou que ele estava tirando sarro. Debochando. Pelo amor de Deus, não dava. E ele não tava. Só que é isso que eu estou te falando. Quem fala demais dá bom dia cavalo, entendeu? Então a gente sabe que a gente tem... Eu entendo que a presidência, como qualquer outro cargo público, tem a sua liturgia. Então você tem que respeitar a liturgia também do cargo, você tem que ter um comportamento adequado. E muito disso eu acredito que Bolsonaro plantou e semeou para ele e, infelizmente, a gente sabe que o PT é muito forte. Muito forte. É uma estrutura muito forte que a gente achou que a gente tinha... esse dia atrás eu ouvi um amigo do meu pai até falando assim, rapaz, a gente achou que tinha entrado, que tinha dominado e os caras só estavam olhando o jogo e dominaram a gente, ganharam de nós de novo. Ganharam de nós e deram de lavada, né? Só para não perder o gancho aqui, eu até a despeito do que o Felipe falou, eu vejo no Flávio, o Flávio é um baita de um quadro, né? Um cara articulado, inteligente, tem um bom discurso e tem um atributo que o pai dele não tinha, que é a polidez. Ele é mais polido. É um cara polido, né? Ele se contrapôs a muita coisa nesse período aí, né? Dos quatro é o mais... Mas sempre sem sair do normal, né? Eu acho que ele tem esse atributo que o Bolsonaro não tem. E eu acho que esse vai ser o grande foco do eleitor para votar. Eu também acho. O foco de falar assim, esse é de direita, e vai ter a calma suficiente para debater e ouvir, coisa que às vezes não existia com o presidente Jair Bolsonaro. Ele já tomava a decisão de pronto e às vezes é aquela história, dava... Nós não podemos acabar esse momento aqui, muito bacana, eu diria, sem falar de Mato Grosso, né? Nós estamos aí nas vésperas de um ano eleitoral, né? Praticamente no ano eleitoral, algumas candidaturas definidas. A candidatura do Wellington, a meu ver, e é o que as pesquisas apontam, muito consolidada, né? Está ali na frente de todo mundo, pelo menos na maioria das pesquisas. Como é que você vê esse quadro aí,
para o Estado no ano que vem? Vai haver uma confluência de pensamentos? O Wellington vai manter a candidatura dele, até porque recebeu... Não, o PL vai... recebeu o aval do PL, né? Ele é o candidato. Ele é o candidato do PL. Ele é o candidato. Ele é o candidato do PL. O Jaime, eu acho que o Jaime faz aí um ensaio, alguma coisa assim, né? Até porque não vejo o Jaime como candidato. Primeiro eles têm que definir quem é dono do União Brasil. Exatamente. Eles não sabem nem dizer quem está com a direção. O Jaime aposta que ele, como senador, tem o comando, mas o comando aqui é do governador Mauro Mendes. PT deve cumprir tabela, né? PT no Mato Grosso não entra em campo para disputa de governador, entendeu? Então, nós estamos bem tranquilos nesse pensamento, até porque, Toninho e Felipe, e todos do podcast, como que você entra em campo? Quando você faz o dever de casa antes, quando se prepara. Para você entrar em campo, você vai selecionar, você vai fazer um preparo e você vai ter resultado para você conseguir colocar, escalar seu time. O PL em 2022, todo mundo achava que não estava trabalhando, nós fizemos a maior bancada federal, simplesmente 50%. 2024, nós fizemos o dever de casa novamente e escolhemos dos 100% dos eleitores de Mato Grosso, nós ficamos com 47%. É um feito, hein? Então, o PL Mato Grosso, sobre a nossa direção, simplesmente teve o melhor desempenho de todos os partidos dos estados, das 27 unidades da federação em 2022. Vocês sabiam desse dado? Nossa. PL de Mato Grosso, sobre a direção do Ananias Filho, teve o maior desempenho de todos os 27 unidades da federação. Nós tivemos 50% de aproveitamento de eleitos para a Câmara Federal. De 8 vagas, nós conquistamos 4. De 1 vaga de senador, nós conquistamos essa vaga. Aí veio a eleição municipal. Nós, dos 100%, nós conseguimos, das 6 maiores cidades do Mato Grosso, nós elegemos 5. Das 6 maiores cidades de Mato Grosso, nós elegemos 5. E dessa última que faltava aqui, nós fomos o vice-prefeito. Então nós tivemos uma hegemonia que poucos acreditavam. E novamente, de todas as 26 unidades da federação que disputaram a eleição, porque no Distrito Federal não tem eleição municipal, das 26, sabe quem fez o melhor desempenho político no ano de 2024, Toninho? Mato Grosso. Mato Grosso. No quadro do PL, lá tá lá, ó, melhores desempenho em 2022. Mato Grosso. Que bacana, cara. Melhor desempenho em 2024. Mato Grosso. Mesmo tendo Santa Catarina governador do PL, Rio de Janeiro governador do PL, nós batemos neles. Nós tivemos 47% da população votando nos candidatos colocados pelo PL. Então, isso foi um capital que nós conseguimos, que o senador Wellington está muito tranquilo. Então, a candidatura do senador Wellington não recua, do senador José Medeiros como pré-candidato a senador não recua. Então, nós temos quadro para Flávio Bolsonaro, pré-candidato a presidente, Wellington Fagundes, pré-candidato a governador, José Medeiros, pré-candidato a senador. Certo. Você não vê aí uma possibilidade de Mauro, com capital político que tem, né? Um grande governador, realizou muito em Mato Grosso, realizou sobretudo muito. Na infraestrutura, né? Você não vê ele com potencial para dar uma mexida nesse quadro, não? Com o candidato dele, com o Pivetta? O candidato dele era Botelho. Perdeu a eleição. Veio o resultado. Não perdeu a eleição. Foi nem pro segundo turno. Entendeu? Então, uma coisa é bem avaliação administrativa, bem avaliada a pessoa dele, mas quando vai a avaliação eleitoral é que vale. Na avaliação bom eleitoralmente, você verá
que não é do jeito que eles pensam. A viola vai tocar de forma diferente. E eu não tenho preocupação, não tenho medo de disputar a eleição. Até porque na eleição você só tem 2 caminhos. Ou ganha ou perde. Ganhar ou perder. E todos os dois é Quem tudo disputa normal. mais tem mais chance de ganhar, né? Quem disputa mais tem chance de ganhar mais. Então nós não temos preocupação. E olha, se tem uma tranquilidade de falar de eleição é comigo. O Hélio é muito trabalhador, né? Um trabalhador, determinado, tem dedicado, equipe e ele vai ser o diferencial. Quem mais? Né? Aí nós temos o Wellington, que vem pelo PL. Nós temos Natasha vindo PSD, possivelmente pelo PT. PSD, candidatura do PT. Uma candidatura de esquerda, né? No bloco de esquerda, embora ela se diga pragmática, de centro também. Vai ser Nenê. Mas um quadro, ela tem uma Não, a pessoa dela é... Ela é maravilhosa e ela tem uma... Como é que fala quando a gente fala pesquisa? Qualitativa. Tem uma qualitativa ótima. Né? Não, sem dúvida. Ela não tem quem fale mal dela, né? Vamos dizer assim. Aí nós temos Pivetta, nós temos Jaime e quem mais, possivelmente? Eu acho que não termina aí, eu acho que não foge disso, não. O pessoal fala que o Max está só esperando o momento. Só se o Pivetta desistir. Né? Eu acho que eu acho que muitas dessas candidaturas estão olhando para o Pivetta e falando, e aí, será que vai embalar mesmo? Será que vai embalar mesmo? Chata, né? Olha, eu acho impossível. Mas na política tudo é possível. Tudo pode acontecer. Conhecendo o Pivetta, inclusive nada. Eu já conversei com o Pivetta. Mas o Pivetta pode ter a caneta na mão, né? O Pivetta já falou assim, se eu tiver 3% nas pesquisas, eu vou ser candidato. Ele já falou isso para mim também. Ele falou assim, não me preocupo com o percentual de pesquisa. Entendeu? Então o Pivetta é uma pessoa que excelente, eu não tenho nada a falar da pessoa dele, mas nós vamos confrontar em ideias. E aí as ideias vai ser as ideias do PL. Tá, não tinha saído. Mas e a notícia de que o PL ia apoiar o Pivetta? Houve externou um pensamento disso. Houve um direcionamento do próprio Bolsonaro. Do Bolsonaro. Que o Bolsonaro ia apoiar o Pivetta aqui, né? Não, a Michele que teria essa possibilidade. Mas as discussões é que o Hélito era senador da República, o Hélito era primeiro nas pesquisas, o Hélito tem capacidade. Então, não ia ser tirado do partido dele. Foi isso que aconteceu. Entendi. Entendeu? Agora, tá tudo normal também. Não tem nada de anormal, deles pensarem, deles pedirem, deles correr atrás. É tudo normal. Entendeu? Tudo normal. E aí, é isso, né? Acho que... Projeto e Cuiabá. Vamos falar um pouquinho de Cuiabá. Sobre o nosso prefeitão Abílio. O Abílio está preparado para mudar o panorama de Cuiabá no ano que vem. Tem que decolar logo, né, a gestão Mas é o dele, seguinte, Felipe, como você decola uma gestão, você pegando um desastre, uma herança maldita, um desastre administrativo que existia na prefeitura. Você viu isso? Você está lá, né? Nós não tínhamos dinheiro para o cafezinho. Se você pagasse as contas, outra coisa, teve-se que usar do orçamento do Abílio para pagar a conta de 2000. Primeiro, o orçamento não foi feito pelo prefeito Abílio. Mascarou-se o déficit, uma parte do déficit dentro de um orçamento que não era dele. Superestimou o orçamento para que fosse mascarada o déficit público. Então, o prefeito Abílio teve que pagar mais de 150 milhões dentro da receita que ele pegou. Ele pegou uma folha devendo. O Abílio vai terminar o ano não pagando 13 folhas. Vai terminar o ano pagando 14 folhas. Olha a responsabilidade administrativa que o Abílio teve. Abílio não está pagando 12 folhas, 13 folhas com o 13º, não. Ele está pagando 14 folhas. Isso é difícil para um prefeito. Então, o Abílio encerra o ano não entregando, talvez, grandes feitos, mas na tapação de buraco, só fazer o cálculo. Quanto que foi tapado de buraco ano passado pelo Emanuel, deixou os buracos aí, e quanto foram tapados pelo Abílio? A cidade virou um canteiro de obras, né? Então, é simples. Agora, a herança foi muito grande, foi maldita. Mas
O Abílio acha que ano que vem ainda vai ser de muitas dificuldades. Não vai ser de diminuir a vigilância nos gastos, não. Vai ser de manter a vigilância nos gastos, porque ele quer, no final do ano que vem, começar a desafogar e ter um pouco de recurso para investimento. Deixa eu fazer uma pergunta para o secretário. Qual que é a programação de vocês para deputado federal e estadual? Como é que está essa costura política aí? Tranquilo, nós temos hoje 9 candidatos titulares já para disputar a eleição de deputado federal, e nós temos com uns 15 titulares já. Os 15 reserva. Eu estou guardando alguns aqui em segredo, porque senão atrapalha o planejamento. Mas nós temos os 9 titulares que vão entrar em campo, e nós temos ainda 15 reservas. E para deputado estadual, a mesma coisa. Nós temos os 25 pré-candidatos nossos, está bem estruturado, bem em todos os posicionamentos, e vamos ter candidatura própria em todos os municípios, polos, e principalmente em lugares estratégicos do PL. Nós vamos fazer a maior bancada de deputado federal e nós vamos fazer a maior bancada de deputado estadual. Aí nessa linha aí, você considera que o Bolsonaro, mesmo preso, né? Bolsonaro é um símbolo hoje, né? Mais um símbolo do que um ator político. Ele continue influenciando? Continua. Quem realmente sobretudo nos municípios, nos estados? Principalmente quem exercita o posicionamento de Jair Bolsonaro. Não adianta chegar lá e falar, eu sou Bolsonaro. Tem que mostrar para o eleitor que o posicionamento dele é de um... Tem que ser coerente o ano todo, né? O ano todo, praticar sempre. Isso é normal. Os grandes líderes sempre tiveram essa ascensão e esse pensamento colocado e fazendo eleições através de eleições. Getúlio Vargas morreu em 54, mas o posicionamento e o pensamento dele durou até a década de 70. Quem lê história sabe disso, que o getulismo ele foi sumindo depois de 70 para cá, entendeu? Mas ficou impregnado desde a morte dele muito tempo ainda na coisa. O Juscelino Kubitschek influenciou muitos votos após a sua morte. E assim vai ser com esses 2 líderes que estão aí, um de esquerda e de direita, que vão permear o posicionamento por muitos anos até após a morte. E o futuro do secretário Ananias? O futuro é continuar trabalhando pelo PL. Eu tenho um compromisso com o presidente Valdemar de fazer mais 2 eleições para ele e ir para casa cuidar dos meus netos. Ficar num trabalho mais reservado, mais jogar parado, que nem dizia Romário, e não vou estar me expondo depois dessas 2 eleições. Vou fazer Você passou por um abalo familiar recentemente, muito grande, né? Difícil, né? Imagino. Muito difícil. Sepultei meu filho às 13 horas em Rondonópolis. Às 17 horas eu tinha reunião com todos os candidatos a deputado aqui em Cuiabá. Meu Deus. E eu não furtei de vir para a reunião. E eu consegui ter força suficiente de comandar aquela eleição do PL, e eu sei que meu filho me dá força a cada dia. Essa situação do meu filho, ela comove muito eu, porque além de filho, era a expressão da alegria e a expressão de uma união de pai e filho que eu tinha de falarmos toda noite. Assim, tarde da noite, quando eu estava em Brasília, poucos sabem disso, mas meu filho Rafael ligava para mim às vezes, era 11 horas daqui, meia-noite aqui, ele ligava para mim e falava, rapaz, estou vendo que você está acordado, vamos conversar um pouco. E a gente conversava, a gente dialogava, falava muito de carro antigo e de aviões e também de investimento, e ele era muito, muito querido comigo, e foi um abalo muito grande, mas graças a Deus eu estou conseguindo superar. Nunca vou esquecê-lo, né?
Não sei se devia ter feito essa pergunta, mas a gente... Não tem problema, é normal, Toninho. É bom lembrar um pouco, né? É bom lembrar, assim, eu só sei que ele não sai da foto do meu perfil, ele não sai da foto da minha capa, ele sai, ele não sai da minha vida. O Felipe é um outro filho que eu tenho muito querido e eu sei que ele está sofrendo também. Tem a minha filha Bruna, tem carinho de várias pessoas, de vários pessoas que chegam em mim, às vezes vem assim, tem eu como pai, tem muitas pessoas que tem eu como pai e eu sei que eles dão carinho, mas nada substitui Rafael. Nada consegue. Um filho, nenhum eu outro não consigo substitui. nem imaginar. Não. A gente tem consegue. filho também. Então, mas é uma barra, mas vou superar porque Deus está comigo. Então finaliza para nós aí. Ananias Martins, um prazer muito grande, uma honra não menor receber você aqui, um amigo, né? Que passei a conhecer mais nessa 1 hora aqui de bate-papo e a admirar mais, né? Eu já te admirava, passei a admirar mais hoje, porque passei a te conhecer melhor. Quero agradecer muito a sua vinda. Eu sei que você tem uma agenda pesada ali no município. Eu quero desejar que Deus continue te fortalecendo, né, cercando os seus caminhos, assim como da sua família. Que você continue sendo esse pai amoroso, bondoso, companheiro, amigo dos amigos, né, e que a política continue te dando alegrias, né, mais alegrias do que frustrações. Obrigado mesmo por ter vindo aqui. Obrigado, Felipe, pela oportunidade de ouro, né? A primeira vez que venho aqui como co-entrevistador, né? Fico muito feliz, extremamente feliz por te receber aqui. Tá bom? Olha, que seja a primeira de muitos. Eu estou à disposição, dizer que eu quero agradecer o espaço, agradecer e dizer que com tranquilidade. Eu peço desculpa se eu excedi na emoção, porque eu não consegui segurar mesmo, mas a vida nos brinda a cada dia e a cada dia eu faço dela um dia a mais, um dia a menos. Eu aprendi isso, eu já tive... Nós estamos descendo a escada, né? Nós estamos descendo a escada. E aí, mas assim, não tenho dificuldade de dizer que eu estou preparado para ser líder do partido. Mas não vou fazer imposição a nada. Tudo que precisar de diálogo com todos, eu irei fazer. Então, assim que terminar a minha missão como presidente do partido, eu vou me recolher para saber o tamanho da minha insignificância e vou ficar restrito à família. Você me fez lembrar de um trecho de um poema de um poeta, escritor, tradutor, um português, Fernando Pessoa, num poema chamado Tabacaria. Num determinado trecho do poema, é longo esse poema, ele fala: não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada, à parte isso, tem em mim todos os sonhos do mundo. Fernando Pessoa. Simplesmente Fernando Pessoa. Irei ler esse poema hoje à noite. Tabacaria. Hoje à noite eu irei. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito, que esse lado você não conhece, mas eu gosto muito de poemas, eu gosto muito de frases e eu gosto muito, principalmente, de música. Eu gosto. Não sei se quem acompanha meu Instagram, eu posto quase todo dia uma música ou um trecho de uma música que fala exprime um pensamento de um poeta, porque a pessoa fala assim: Ananias, você gosta muito de música, da história da música, da forma como a música foi escrita. Eu falo assim: eu admiro todos que dão conta de compor e de cantar uma música, porque eu não sou capaz de cantar nem um Fuscão Preto. E o cara que cria um Fuscão Preto e faz sucesso, a gente tem que admirar. Às vezes a caneta azul
que às vezes as Caneta pessoas... azul, A né? pessoa fala, mas ela chicleteou Chicleteou. e dá... E eu acho que a capacidade do ser humano tem que ser muito valorizada. Então eu valorizo e eu gosto, e essa noite eu vou me debruçar em Fernando Pessoa. Tabacaria, Toninho, e pode ter certeza. Até uma parte que você falou aí é em cima de uma humildade muito grande, mas de uma grandeza também elevada, né? Uma autoestima, né? Tem um outro poema de Fernando Pessoa, que é Mar de Portugal. Lá no determinado trecho ele fala, ele pergunta para si próprio, valeu a pena? E aí ele mesmo responde, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Então, quem quer ir além do bojador tem de ir além da dor. O bojador é um ponto do oceano lá que muito difícil de se alcançar, de chegar. Então ele fala, quem quer ir além do bojador tem de ir além da dor. Muito bom. Bacana, né? É igual a música do Gil. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que sentir a dor. E eu tenho que comer o pão que o diabo amassou. Ô Ananias, e antes da gente terminar... Eu quero fazer... Papo de autoridade também é cultura. Também é cultura. E antes da gente terminar, eu quero fazer um pedido para você, que é assim, é um pedido de... Eu não sou cuiabano, sou nascido em Primavera. Na verdade, eu nasci em Rondonópolis, mas eu sempre brinco, né? Eu nasci em Rondonópolis, mas eu fui feito em Primavera. Então... Todo mundo daquela região é rondonopolitano, porque só tinha maternidade em Rondonópolis. Exatamente, então fui ali nascer em Rondonópolis, mas fui feito em Primavera. E eu estive em Rondonópolis essa semana, estive em Primavera também. Mas, cara, você que é da região sul, sabe que nós temos cidades lindas ali na região sul. No norte também nós temos cidades lindas. E um sentimento de quem mora aqui em Cuiabá e conhece essas outras realidades, conhece outras cidades, é de que, cara, Cuiabá precisa voltar a ser bonita. Cuiabá precisa voltar a ser bonita, ser charmosa. Cuiabá está muito descuidada. Cuiabá é de todos nós. Cuiabá de todos nós, ela está muito descuidada, está jogadinha, né? Tá quebradinha. E nós precisamos dar esse talento. O pessoal falava bem assim, que pergunta para mim, Ananias, Cuiabá está desse jeito que você falou, Felipe. Aí eu falava bem assim, e você vai fazer o quê? Porque você não é cuiabano. Eu falei, não, Cuiabá não é dos cuiabanos. Cuiabá é dos mato-grossenses, porque aqui é a nossa capital. Todo mundo vem para cá, né? Então, um pedido que eu te faço é que você, nosso prefeito, Abílio, olhe com carinho para isso, né? O prefeito Abílio está criando uma estrutura de zeladoria diferente para se fazer diferente. Vai criar a Secretaria de Serviços Públicos, porque não está tendo... A Limpurb não dá conta de fazer o trabalho do jeito que está estruturada. Então, ele vai criar a estrutura da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. E Cuiabá é uma cidade histórica, tem muitos prédios antigos, né? E isso ficaria lindo, mais reformadinho, pintado, bonitinho, com muita cor, né? Cuiabá tem a sua cultura, que é de muita cor, muita vida, e Cuiabá está sem vida. Então nós precisamos de colocar a vida em Cuiabá de novo. Eu sei que Cuiabá tem outros problemas estruturantes, né? Tem muitos problemas, gargalos, saúde, educação, muita coisa que ficou de um abandono de muito tempo. Mas olha com carinho para isso também. Tem muita gente xingando vocês aí no trânsito, viu? É, verdade. Nossa, onde você passa, mobilidade não tá difícil. Mas muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Tamo junto. Então, tá bom. Obrigado, gente. Fica aí. Mais um Papo de Autoridade para vocês assistirem. Para você que não sabe, esse podcast acontece aqui na Arc Assessoria Digital, aqui no Shopping Goiabeiras. Nós temos um espaço aqui para te receber, para que você tenha o seu próprio podcast aqui, para que você participe de um podcast também, grave seus vídeos. Temos estúdios aqui. Gostou da Arc? Maria, eu vou vir aqui novamente essa semana que vem, meu irmão. Porque tá tendo a votação da lei orçamentária e eu preciso estar indo na Câmara agora. Aí, maravilha. Então vai lá. Então tá bom, gente. Muito obrigado. Até logo.